Então, vamos dar início aqui, porque hoje tem a palestra e ainda nós vamos passar 2 vídeos aqui para finalizar, fazer o nosso encerramento de ano, até porque hoje, 15 de dezembro, a gente tinha já programado como o encerramento sendo realizado dentro da, da casa da Rua Mário, mas em razão aí do processo de mudança e todas as necessidades que nós temos aí da parte de organização, acabou que nós decidimos por fazer online. Então, vamos encerrar aqui de uma forma bacana, online, todos juntos aqui, e vamos tentar terminar o ano aqui de uma forma bem, bem legal, e até para que nós possamos aí, durante esse período de recesso, sentir falta da nossa casa querida. Então, boa noite a todos. Damos início, então, ao nosso Evangelho semanal, o último do ano de 2023. E eu aqui, o Marcelo, trouxe para vocês um tema para a gente refletir um pouquinho nesse final de ano, nessa passagem que logo, logo ocorre, de 2023 para 2024, e que não é apenas uma passagem de ano, mas também sempre temos isso como um meio de pararmos um pouquinho e refletirmos a respeito de todos os porquês, de todas as conquistas e talvez aqueles objetivos ainda que não foram alcançados, aqueles sonhos, aqueles desejos que nós temos e que nós gostaríamos que se concretizassem. Começando no aniversário do Cristo, no dia 25, em que nós celebramos, né, esse aniversário muito, 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 muito importante, e nele já começamos a entender muitas coisas, principalmente a necessidade que nós temos de estarmos conectados, de termos o nosso ciclo familiar, o nosso ciclo de amigos, nós termos, por que não, uma religião que nos dê apoio, amparo e proteção, e que nos facilite essa conexão. E vai caminhando até o ano novo, que a gente celebra conquistas, às vezes também torce para que acabe um ano de dificuldades e que o ano seguinte possa ser melhor, isso acaba sendo o desejo de muitos. Então, eu vou mais além, e aí coloquei aqui um tema para que a gente pensasse um pouco em tudo, né? Então, a gente, quando pensa nesse universo que Deus criou, no cosmos, de toda aquela imensidão de criações de Deus e que a gente nem imagina o quão grandes, quão vastas são, a gente se posiciona de uma forma que, poxa, eu sou um nada, um insignificante, um grão de areia, um corpúsculo minúsculo, né? Um micróbio dentro desse macro-organismo que é o universo, que é toda a criação de Deus. E aí a gente, às vezes, nas nossas conversas com Deus, à noite ali, antes de dormir, durante a prece, após a prece, pensamos, né, por que eu estou aqui, né? De onde eu vim realmente, né, Deus? Quem sou eu de verdade? Às vezes eu mesmo olho para mim e falo, eu não me conheço, porque a cada momento, a cada situação, até com a maturidade, com o passar dos anos, eu vou vendo que eu tenho comportamentos diferentes e vou também descobrindo potencialidades, reações diferentes, e questiono muito o porquê estou aqui, os objetivos e para onde que eu vou depois de todo esse processo, de toda essa trajetória. Não só, talvez, após o meu desencarne, mas talvez em vidas futuras, no plano espiritual, não sei. Então, são questões que acho que todos nós temos. E como bem sabemos, como espíritas, nós fomos criados por Deus como criaturas simples e ignorantes, como uma luz no meio dessa imensidão do cosmos, do universo. E insignificante que fomos criados e ainda somos, vamos gradativamente, pelo menos, tendo um entendimento de que somos um ser pensante, que somos uma criatura individual. Começamos a perceber que nós temos a nossa individualidade. E até como espíritas, e dentro dos nossos estudos, dentro da casa espírita, podemos observar que o que nos diferencia muitas vezes das outras criaturas, e na maioria das vezes, na verdade,
das criaturas que estão aqui presentes conosco, encarnadas neste planeta, é que nós, seres humanos, temos mesmo esse entendimento de que somos um ser individual e que somos, muitas vezes, responsáveis pelos nossos atos, desde o primeiro momento em que o homem, por exemplo, descobriu o fogo e colocou a mão no fogo e se queimou, ele percebeu que aquele ato lhe trazia uma consequência. E isso começou a trazer o desenvolvimento do ser humano no sentido do seu livre-arbítrio, das suas decisões, mesmo que no primeiro momento instintivas, mesmo que no primeiro momento baseadas no medo ou no único e exclusivo espírito de preservação, de conservação, instintivo mesmo. Mas a gente sabe que no atual momento na humanidade, com todo o processo evolutivo dos espíritos que aqui estão, vindos de outras esferas, talvez, ou mesmo aqueles que por décadas, não por séculos, na verdade, em diversas encarnações, vão vivenciando e aprendendo aqui dentro das suas vidas todo um processo de construção do ser. E isso é muito legal, né? Porque a gente imagina que daqui muito tempo nós talvez tenhamos um entendimento ainda maior. Essa é a nossa expectativa. E o Espiritismo nos mostra muito isso. Então eu quis fazer uma homenagem a alguns autores aqui das obras espíritas, daqueles mais antigos, muitos deles contemporâneos de Kardec, e até antes dele nessa palestra, para que a gente pudesse refletir um pouco. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui a capa do livro Urânia, do Camille Flammarion. Para quem não conhece ou não lembra, muitos talvez já saibam quem ele é. Ele é um grande autor do espiritismo contemporâneo de Kardec, que viveu na França na mesma época em que nosso querido Allan Kardec, e que era um grande astrônomo e ardente seguidor dos conceitos do Kardec. Ele publicou livros, não só, claro, dentro da sua área, astronomia, ele era um grande pesquisador, mas também livros espíritas, vamos dizer assim, com conceitos da astronomia. E Urânia é, na verdade, um vislumbre que o Flammarion teve de outros mundos, de mundos mais adiantados, de mundos mais avançados, onde o espírito vive, digamos assim, situações muito mais elaboradas que as nossas, em que ele cita que o espírito ali encarnado, ele mais está próximo do próprio espírito do que um ser material, que ele tem séculos de vida dentro daquele planeta, numa única encarnação, que muitas vezes, em certas esferas, eles conservam, inclusive, viva na memória experiências de vidas passadas, já tornando o ser mais uno, e não aquele fragmento de ser pensante que nós somos, que momentaneamente está esquecido das vidas passadas. Olha que interessante. Então ele fala coisas muito bacanas, não só de ordem, digamos assim, científica, mas também, digamos, até filosófica. E numa dos trechos do seu livro, ele coloca ali num capítulo que diz to be or not to be, ser ou não ser, né? Que nós conhecemos até essa frase do William Shakespeare. E aí ele pergunta, o que é o ser humano? A natureza, o universo. E aí o que ele colocou aqui foi o seguinte, que estamos neste momento, é uma imaginação, é uma situação em que você se imagina em uma casa. Todas estas paredes desta casa, assoalhos, tapetes, móveis e a lareira de mármore, por exemplo, são compostos de moléculas que também se tocam. E todas estas moléculas constitutivas dos corpos estão em movimento de circulação, umas em torno das outras. Elas não param. Esse aglomerado molecular não para. Vamos passar aqui. O mesmo acontece com o nosso corpo. Ele é formado por uma circulação perpétua de moléculas. É uma chama incessante, consumida e renovada. É um rio em cuja margem as pessoas vêm sentar-se, acreditando rever sempre a mesma água, mas onde o curso perpétuo das coisas traz uma água sempre nova. Vejam bem, o nosso corpo ele é formado por arranjos moleculares que não param em nenhum momento, e essas moléculas se renovam a cada momento. E sabemos que nosso corpo também ele é composto por líquidos, por água, por fluidos.
quase na sua totalidade, em sua grande parte. E o poder do pensamento, o poder da alma impressa nesse corpo físico, traz modificações constantes, trazendo a esse corpo renovações também constantes, baseadas no influxo do pensamento que motiva e impõe desejos e renovação a esse corpo físico. A matéria e a energia, diz o Flammarion, nunca foram vistas separadas uma da outra. A existência de uma implica na existência de outra. Talvez haja identidade substancial de uma e de outra. Que o corpo se desagregue de repente após a morte, como ele se desagrega, lentamente e se renova perpetuamente durante a vida, pouco importa. A alma permanece. O átomo psíquico organizado é o centro dessa força. Ele também é indestrutível. O que vemos é uma ilusão. O real é o invisível, diz o Flammarion neste capítulo deste livro maravilhoso, que eu já estou lendo pela segunda vez, recomendo a vocês. Então, aqui ele faz a conexão da matéria e energia, e aquilo que nós propiciamos com o influxo do nosso pensamento sobre essa matéria é a união matéria e energia, e o nosso corpo depende disso. E muitas das realidades estão invisíveis realmente. O que está atrás de cada ser, do que pensa, do que deseja, do que sente, é invisível aos olhos, mas muitas vezes se manifesta na matéria. E aí, voltando a muito tempo antes do Kardec, os conceitos do Espiritismo já vinham lá do tempo de Sócrates e Platão, gente. Já vinham de Sócrates e Platão. Foram grandes precursores do Espiritismo. Primeiro Sócrates e Platão, através das referências do seu amado mestre. E, nesse sentido, eles traziam, dentro de um contexto de civilização moderna, e, por sinal, o berço da civilização moderna ocidental, conceitos como a reencarnação, conceitos como o livre-arbítrio e as relações da causa e efeito, daquilo que se faz, se sofre como consequência. Então, vamos referenciar, sim, Sócrates e Platão nessa nossa palestra de hoje. Vamos referenciar Camille Flammarion. Vamos referenciar também o nosso querido Allan Kardec. Um dos livros aqui que há um tempo atrás estava lendo aqui com o meu filho, um livro para o ensino médio, O Mundo de Sofia, que eu achei fantástico e que fala muito de filosofia. Um dos capítulos deste livro, O Mundo de Sofia, está lá, A Arte do Diálogo, que fala um pouco sobre Sócrates. O ponto central de toda a filosofia de Sócrates era, olha que interessante, ele não procurava impor seus ensinamentos às pessoas, ao contrário, ele dava a impressão de que estava aprendendo com seu interlocutor. Disse que sua mãe era parteira, e o próprio Sócrates comparava seu mistério à arte de dar à luz ao conhecimento. Uma parteira não é responsável pelo nascimento dos bebês. Ela está ali apenas para ajudar o transcurso do parto. Assim, Sócrates via sua ideia de ajudar os homens como sendo similar a parir, o raciocínio correto, pois o verdadeiro conhecimento nasce do íntimo do indivíduo, não pode ser imposto pelos outros. Somente o conhecimento interior é a autêntica compreensão. E aí nós vemos como o nosso querido Kardec foi muito especial, apenas codificando, apenas criando uma sistematização para algo que nós já temos dentro de nós como bagagem espiritual, como bagagem imortal e como um pequeno esboço daquilo que pode se transformar e se melhorar a cada dia. E o Sócrates, de uma forma muito humilde, até dentro do vasto conhecimento que tinha, motivava as pessoas a pensar. E o Espiritismo faz com que a gente pense, que a gente reflita, que a gente raciocine, que todo dia ao se deitar nós pensemos naquilo que fizemos ou deixamos de fazer e questionemos isso, se estava certo ou não, e os porquês de estarmos aqui e para que caminho nós estamos indo. Então, tudo se conecta de uma forma muito, muito especial. Dar à luz a um bebê é uma característica natural. Da mesma forma, as pessoas podem compreender as verdades filosóficas, apenas utilizando a sua razão. Quando dizemos que alguém toma juízo, esse alguém apenas externa algo que já traz dentro de si.
já é uma bagagem que nós temos e que apenas precisa ser burilada, melhorada. E muitas vezes o Espiritismo, por que não, é um condutor que nos leva a tomar juízo. Como diz aqui o nosso querido Luiz, muitas vezes, às vezes a gente precisa de umas chacoalhadas, né, para tomar juízo. Então está aqui o nosso querido Kardec, com uma chamada do seu Livro dos Espíritos, para que a gente saúde o nosso querido codificador também, nessa época muito especial do ano. Vou passar aqui. E no Livro dos Espíritos, o nosso Kardec nos apareceu com diversas ideias do iluminismo, que já estavam consolidadas. Na verdade, ele veio após a fase do iluminismo, logo após, algumas décadas após, e que já estavam consolidadas no globo terrestre. Ou seja, a humanidade já estava pronta para que o grande pedagogo pudesse despertar aquilo que já era inato em cada um de seus habitantes. Então, ele veio na hora certa. O Sócrates, por exemplo, preparou e muitos outros prepararam. O próprio Moisés preparou, o próprio Cristo preparou. Mas quem trouxe realmente o detalhamento daquilo que já vinha sendo trabalhado nas almas imortais dos espíritos que constantemente reencarnam nesse orbe e em muitos outros, já estava ali, latente, apenas esperando condução. Apenas esperando mais questionamentos para que pudessem ser postos à prova e saíssem de mãos ao trabalho, de mãos prontas para o trabalho, para o labor, para as tarefas. Agora eu falo aqui do Leon Denis, que também é um filósofo contemporâneo de Kardec e que tem trabalhos maravilhosos. Para quem tiver também a oportunidade, aqui uma passagem do seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive, ele tem um livro sobre reencarnação que é fantástico, também recomendo. Ele diz aqui, neste livro, que o Espiritismo nos fornece o meio de afastar a dúvida de nosso coração, de nosso pensamento. Ele nos desperta e nos persuade, arrastando-nos irreversivelmente rumo ao horizonte onde brilham inesperadas claridades. E aí tudo se conecta, e nós pensamos que fomos criados como uma luz simples e ignorante, pensamos no Flammarion, falando dos infinitos orbes habitados, planetas, mundos, e a imensidão do universo. Kardec nos conduz, Denis nos faz pensar um pouquinho, nos mostrando que existe coisa maravilhosa, muitas coisas maravilhosas nos esperando lá na frente, para que a gente não desista, para que a gente não desanime em nenhum momento. E sempre acredite que um pequeno momento de dificuldade não vai fazer diferença nenhuma na imortalidade. Esse é o objetivo da nossa doutrina. Por isso que eu abraço e acredito que todos vocês ficam maravilhados quando leem algumas passagens de alguns livros, assistem palestras, participam dos nossos evangelhos. E isso me anima, me motiva e vamos em frente juntos. Esse é o objetivo. Continuando com Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências e em situação comparável ao ímã. Aqui está irmã, eu digitei errado. Ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativando-lhe as vibrações, e por esta forma apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, preparando-o para mais alto grau de existência. E aí nós voltamos ali para o Flammarion dos átomos, nós voltamos para a lei de atração, daquilo que criamos, daquilo que construímos, do nosso pensamento que transforma o nosso corpo cada dia e que se renova como um rio, que a cada momento passa de uma forma diferente, que para muitos parece o mesmo aos olhos da carne, mas que no seu interior se manifesta neste mundo de uma forma totalmente nova, diferente. E por que não melhor? Este é o nosso desafio. O princípio da evolução não está na matéria, meus amigos, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Tudo segue junto. Esta simplesmente é a consequência daquela. O princípio superior,
O motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. A vontade, é o desejo de ser melhor a cada dia, que nos torna melhores a cada momento, que nos conduz à evolução. A matéria, como dizia Charles Darwin, que também passa por evolução através da melhoria das espécies, na raça humana também se desenvolve pelo pensamento, trazendo condições e aptidões para que o corpo material exerça melhor as suas atividades, pois o espírito necessita de mais, pois a cada momento ele está melhor. E é por isso que o planeta se desenvolve. E para aqueles que são pessimistas, eu digo, esqueçam, porque o caminho é um só, é o caminho da renovação pela vontade da maioria. E a vontade da maioria é ter algo melhor. E ter algo melhor implica em espírito de cooperação. E trabalhando junto, nós seguimos em frente e modificamos esse mundo para melhor, a cada dia, a cada momento. O que importa é, acima de tudo, compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril. Quando se exerce essa força de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça, tudo se alcança. E é aí que está a nossa importância, meus queridos. É nós controlarmos o nosso pensamento, é desejarmos o melhor para o nosso planeta, para os nossos semelhantes. É no dia do aniversário de Jesus orarmos, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento contribuindo para a transformação desse planeta. Sim, nós não estamos aqui à toa. E não estamos aqui a passeio. Vamos comer a ceia, vamos trocar presentes, mas vamos também celebrar o aniversário do Cristo e trabalhar em favor desse planeta que precisa do nosso psiquismo favorável, que é a vontade de transformar esse local numa morada melhor, mais evoluída. E seguirmos construindo dentro do trabalho desses nossos queridos pensadores, estudiosos, autores e tudo mais. E dizia aí o nosso querido Leon Denis, tende como templo o universo, como altar, vejam bem, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem, Deus, por religião, o amor. Independe a sua religião. O que vale é o quanto você ama, o quanto você é temente a Deus, acreditando que Ele está ali te aconselhando, mas também te cobrando para que você seja uma pessoa, um espírito, um indivíduo melhor. E trabalhando na caridade, trabalhando com consciência, nós vamos a cada dia nos sentirmos melhor e podermos ajudar mais. Porque se a gente também não está bem, como nós podemos ajudar o nosso semelhante, não é verdade? Então nós temos que cuidar do nosso universo íntimo. Para terminar aqui hoje, eu trouxe uma música para vocês que ela fala sobre isso. Eu vou passar aqui o próximo slide, muitos vão lembrar. Só para finalizar, tem ainda mais uma passagem do Denis, que ele disse o seguinte: analisa todos os dias, quando estiver a só com Deus, o que andou criando em sua mente. Se foram pensamentos de otimismo e renovação, ou lamúrias e temores, demonstrando insegurança nas suas próprias potencialidades e descrença no poder divino. Então, a gente vai ali pelo lado esquerdo, né, gente? Pelo otimismo e renovação. Se hoje não deu certo, amanhã vai dar um pouquinho melhor. E daqui a algum tempo vai dar muito melhor. Né? E eu tenho que ter fé. Porque se eu não tiver fé, eu não vou construir esse futuro melhor. Se eu me entregar ao pessimismo, eu não vou construir um novo corpo, um novo pensamento pronto para enfrentar as novidades que vão vir e que muitas vezes são boas. Não é? Cuidado com o que deseja, que pode se tornar realidade. Às vezes são coisas boas e elas acontecem e você fala: será que eu mereço tudo isso? Claro que merece. Claro que merece. E a gente tem que acreditar. A gente tem que parar um pouco todos os dias, desconectar um pouco aí desses meios eletrônicos e refletir um pouco, pensar um pouco. Às vezes nós não paramos para pensar, não é? Na vida, no que foi feito, no que pode ser melhorado, nas transformações que podem ser feitas para que o nosso futuro, como aquele rio que passa, esteja um pouquinho melhor, com a água um pouco mais cristalina.
Lembre-se, somos como um rio que se renova a cada momento. Somos feitos de átomos que trabalham de forma incessante dentro da lei da atração. E temos instalados dentro da nossa consciência, isso fui eu que escrevi, o chip divino, com potencialidades ilimitadas, esperando de forma ardente se manifestarem e se desenvolverem, rumo ao infinito, na imensidão do cosmos. E está aqui essa dupla famosa, acho que a grande maioria aqui conhece, que é o Simon e Garfunkel. E eles têm uma música que eu gosto muito que chama The Sound of Silence, o som do silêncio, e que pode ser interpretada como um convite à introspecção e ao despertar para as realidades que nos cercam, muitas vezes escondidas através do véu do silêncio. Então é para a gente refletir aqui e encerrar o nosso ano de uma forma bacana. Vamos lá. Hello, darkness, my old friend. How come to talk with you again? Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools that I did not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach out to you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls.
tenement halls and whispered in the sound of silence. E para finalizar, então, coloquei aqui que um dia nós saberemos, quem sabe, né, gente, para onde iremos, mas apenas juntos construiremos esse caminho. Que a reflexão faça parte da nossa jornada, que as nossas ações sejam baseadas no pensamento de caridade para com nós mesmos, porque muitas vezes sofremos as consequências das atitudes impensadas, das coisas que às vezes lá no futuro vamos nos arrepender. Então, que a gente faça tudo com muita reflexão, com muito amor, com muito carinho, pensando em, primeiro, claro, na gente, para não nos prejudicarmos, mas também no nosso semelhante. E se de alguma forma nós pudermos contribuir para que esse planeta, para que esse globo seja um lugar melhor, por favor, vamos aí pensar nisso e nos esforçar, porque como aqueles átomos, nós somos também um pequeno átomo, uma pequena célula desse universo e desse planeta, e que, se saudáveis, fazem com que a construção desse mundo seja mais positiva, mais saudável e melhor. Esse aí era o meu desejo, gente. Obrigado. Eu vou aqui passar para vocês a palavra para o nosso querido André. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu vir ao mundo nos caminhos da pobreza? Porque não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias. Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em eterna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrimos na terra as portas do coração. Olha o Gustavo lá, Lucila, que legal, hein? Muito lindo, André. Agora a mensagem dos pais. A esperança se agiganta, a natureza se renova e brilha, a passarada feliz voa feliz, vibra e canta. O berço pobre, a estrela que rebrilha, o jardim que encanta, as flores brilham, que maravilha. E Jesus que vem de novo, falar de Deus ao coração do povo, com a sua palavra que reluz. Saudam seus cristãos de toda a terra. É o domínio da paz, banindo a guerra. É o Senhor, é Jesus, sempre Jesus.
Muito bom. André, quer falar Gente, mais ficou alguma coisinha? lindo. Eu amei o vídeo. André, parabéns, viu? Ficou lindo. Essa era a Nós mensagem. arrasamos. Uma mensagem curtinha que a gente preparou, escolhemos justamente para ser curtinha mesmo, mas era só a nossa mensagem de agradecimento de Natal, para desejar um Feliz Natal para todos aqui do Caritas. Muito ótimo, muito bom, André. Obrigado. Ô Luiz, meu querido, agora é contigo a palavra para você fazer a nossa finalização, nosso encerramento, que sem você aqui vai ficar muito chato. Cadê você? Estou aqui. Estou aqui, ouvia tudo aquilo que o Jean falou. Pensei nos 45 anos. É uma coisa que me toca, óbvio. Mas eu concordo com ele em cima de todos aqueles que se mobilizaram para nós sairmos de uma pandemia e começarmos um novo ano tendo que nos adaptar a uma série de novas situações. Mas tivemos a oportunidade de conhecer um grande número de outras pessoas, nos aproximamos de muitas das casas da região, compartilhamos com eles uma série de dificuldades em relação ao pós-pandemia, como lidar com isso, de que forma interagirmos. Aprendemos, acima de qualquer coisa, que só discutindo ou só filosofando não vamos resolver o problema. Nós tínhamos que pôr a mão na massa. E que para pôr a mão na massa nós precisamos de ajuda. Mas dentro dessa ajuda nós temos que superar o medo, a ansiedade, muitas vezes o egoísmo, a dificuldade em aprender a trocar, a compartilhar, ter paciência para ouvir, ter paciência para falar a palavra na hora certa, pôr em prática tudo aquilo que viemos aprendendo nesses anos todos. Nem a minha jornada, nem a jornada do Jean, nem a jornada do Marcelo começaram há 45 anos atrás. Nós já começamos isso há muito tempo. E vamos refazendo esse caminho, todo o processo. De vez em quando mais próximos, de vez em quando mais distantes, mas a gente vai tentando aprender e aprender a conviver um com o outro. Somos pessoas extremamente indivíduos, totalmente diferentes, mas que têm uma possibilidade de interação e de empatia. E quando nos permitimos, parece que nós estamos juntos há milênios. E assim foi esse caminho todo. Eu acredito que terminamos este ano com todos os turbilhões, com meio de uma mudança, meio de uma confusão enorme. Vocês não têm ideia de como é que está a casa do Caritas, da Rua Mário, né? Da bagunça que está lá, e das pessoas que estão lá tentando ajudar a encaixotar, né? Sempre sob o comando da nossa querida Érica, que hoje é aniversariante, e nós estamos felizes por podermos estar juntos. O que, na realidade, eu gostaria de fazer agora é fazer uma vibração especial para aqueles que não estão conosco agora, ou porque nos deixaram no caminho para partir para o mundo espiritual, ou porque outras coisas os convidaram para buscar novas etapas no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E esse vínculo, ele existe e vai existir sempre. A casa está ali e estará no novo endereço, sempre aberta àquele que quiser estar conosco. Venham matar a saudade. Venham estar com a gente, venham compartilhar esse processo. Venham comungar conosco uma ideia e um ideal. Venham sentir junto conosco a possibilidade de entender, como o Marcelo disse hoje,
citando os nossos autores, que nós podemos transcender ao espaço que nos cerca, as limitações da matéria, porque acreditamos na nossa possibilidade de querer um mundo melhor. Sabemos que enfrentamos um momento difícil no mundo. Sabemos que enfrentamos posições difíceis em todos os segmentos. O problema não se resume ao nosso país, que dentro dessa confusão toda que está lá fora, ainda é um dos melhores. Tentaram roubar o Marcelo hoje para a Inglaterra, né? Viu? E ele fugiu. Ele disse que não. E a hora que ele disse que não, ele citou o Caritas como um daquilo que não ia poder deixar. E é real. Por que a gente não pode deixar o Caritas? Por que a gente acaba brigando para ficar no Caritas? Porque é assim que nós acreditamos que o mundo vai se transformar. E não só para aqueles que ficam no Caritas, para aqueles que ficam em volta em todos os processos, e para todas as casas que lutam por um mundo melhor e uma atividade melhor. Meu agradecimento especial aos nossos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, da Sociedade Assistencial Espírita, que na realidade nos ajudaram, estão nos ajudando, nos dando apoio, estão entendendo os nossos momentos, entendendo as nossas dificuldades do momento, e principalmente ao nosso querido Atílio Campanini, que me deixou muito assim emocionado com a sua mensagem e o seu pedido de que nós pudéssemos ser ajudados. O meu abraço querido a todos eles e a todas as outras casas que já entraram em contato comigo, que já se dispuseram a uma série de apoios, porque isso é movimento espírita, porque isso é acreditar nessa filosofia, e isso é dizer: nós estamos aqui e vamos buscar essa transformação. Sairemos dessas situações de provas e expiações e vamos encontrar nossa jornada de regeneração para construir um mundo melhor, deixar para os nossos sucessores, para aqueles que vêm atrás, para aqueles que nós estamos ajudando a formar, a possibilidade de dar continuidade nesta mesma ideia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade. Obrigado a todos os espíritos que colaboraram conosco. O Jean lembrou dos espíritas encarnados. Eu estou lembrando de todos os desencarnados que estiveram conosco toda essa jornada, sempre nos orientando, sempre tendo a paciência de Jó conosco, né? Sempre esperando que a gente pudesse entender e responder aquilo que eles estavam nos propondo, sempre trazendo uma nova mensagem, uma sensação nova para que nós pudéssemos pôr em prática, que nos fez ler tudo o que a gente tem lido e que, de repente, transformar essa leitura num prazer. Todos eles nos ajudaram muito. E a eles eu estou agradecendo nesse momento todo o apoio aos nossos mentores queridos, a todos os companheiros que vieram nos trazer um alento e que estão nos impulsionando mais uma vez. Eu digo obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Assim sendo, Mestre, mais uma vez, nós vos agradecemos essa oportunidade. Desejamos que todos possam ter uma festa do seu aniversário com muita luz, com muito amor, sempre lembrando que a festa é do seu aniversário. Portanto, é uma festa de amor, é uma festa de aconchego,
É uma festa de conversa, de alegria, é uma festa de estarmos juntos e transformarmos esse estar juntos num dia melhor amanhã. E que o ano possa iluminar-se todos os momentos, nascendo novo e com toda a energia, para que possamos continuar construindo esse caminho. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos os seus familiares, que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, vieram, entraram, que estão comungando, e se transformaram em companheiros, amigos. Há muitos de vocês que nem tivemos a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente, mas que, na realidade, estão conosco e a gente sente a presença e a energia. Que a paz esteja com todos e que em 2024 seja um ano de conquistas e de realizações. Beijo a todos vocês.